parte da lombar, que é a parte mais de baixo ali, que está mais perto da bacia, ela está ligada à nossa sustentação interior em relação às nossas vontades e à nossa liberdade de realizar os nossos desejos. Então essa parte da coluna representa o eixo de sustentação dos próprios anseios, dos próprios desejos. A prática daquilo que nos proporciona prazer, bem-estar, aquelas coisas que fazem com que a gente recarregue as baterias e que mantenham um grau elevado de satisfação, né, no nosso dia a dia. A gente está sempre querendo melhorar, a gente está sempre querendo buscar alguma conquista no trabalho, a gente está sempre querendo buscar alguma coisa, mais alegria, mais felicidade em casa, nos relacionamentos, e está sempre querendo também melhorar a vida do outro, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente convive e quer bem. Então essa busca de alguma coisa sempre, às vezes faz com que a gente perca o foco do presente, do caminho, e comece a se preocupar só com o resultado. E aí esse caminho começa a se tornar árduo. Então o objetivo final, o resultado final, ele precisa fazer sentido para nós. Mas a gente não pode perder também a atenção de contemplar o caminho, de ver as belezas do caminho. E essa parte do não se permitir contemplar o caminho e o presente está ligado à região lombar, às dores, aos problemas da região lombar. Então, essas dores na região lombar também pode estar ligado a finanças, né, a dinheiro, por conta dessa preocupação excessiva, do medo excessivo de não saber o que vai acontecer, se vai dar, se não vai dar, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter condições, se eu vou conseguir sustentar, se eu vou conseguir pagar, né? Então, se é isso mesmo que vai me trazer dinheiro, então é o foco no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, acaba trazendo esses problemas na lombar também. Então as pessoas que têm dores também na região lombar são pessoas que geralmente se privam de viver um relacionamento, de receber amor, de viver relações amorosas por conta de não quererem perder a individualidade. Ela vive em contradição sentimental e não se permitem viver, né, relações, ao mesmo tempo que são carentes de amor, não se permitem viver essas relações amorosas. Então toda essa confusão acaba pesando lá na região lombar também. Porque como está ligada a dinheiro, a trabalho, é como se ela escolhesse carregar esse peso do não se relacionar porque ela escolheu trabalhar para ganhar o dinheiro. Então carrega esse peso na região lombar. Então, assim, mais especificamente os problemas da lombar, como lordose e hiperlordose, que é aquela curvatura excessiva da lombar, está ligado à anulação das vontades próprias. Então a pessoa abandona aquelas atividades que dão prazer, ou começa a viver a realidade que ela vive sem prazer, ela não consegue se proporcionar atividades que tragam prazer para ela, né, em relação a lazer, e às vezes não é nem por conta de dinheiro, é porque ou elas ficam esperando que o outro faça, que o outro programe aquele jantar, que o outro programe aquele passeio, que o outro faça alguma coisa que é importante para ela, que seria lazer para ela, né? Então, ou ela fica esperando sempre que o outro tome essas decisões de fazer algo que seja prazeroso, que convide ela e que seja legal para ela, ou simplesmente porque ela não se permite deixar as tarefas, os afazeres, para desfrutar de momentos de lazer. Ela só se permite depois que está tudo pronto, depois que acabou de fazer tudo que tinha que fazer, né? Ela não se permite alguns minutinhos de prazer por estar imersa nesses afazeres, né? Afogada nos afazeres, nas obrigações. E algumas pessoas elas se sentem melhor tendo que fazer as tarefas, as obrigações, mesmo que elas acabem vendo aquilo como um sacrifício, elas se sentem melhor tendo que fazer o sacrifício do que se permitindo alguns minutinhos, alguns momentos para brincar, para rir, para cantar, para se divertir, para ter lazer. Então esse sacrifício para ela ainda é melhor do que ter o lazer. Elas se sentem melhor, é como se elas se sentissem culpadas, né, de como é que eu vou ir lá fazer tal coisa, passear, viajar, me divertir,
se eu tenho um monte de coisa para fazer? Então elas acabam se sentindo culpadas, então elas preferem realizar o sacrifício, a obrigação. E como elas querem ter o apoio, ter a companhia de alguém, né, seja família, esposa, marido, irmão, enfim, amigo, e quando essa pessoa não pode, elas acabam não fazendo também, porque elas querem fazer, mas elas querem ter a companhia de alguém. Então elas ficam esperando que alguém também possa, elas não se permitem ir fazer sozinha alguma coisa que vai fazer bem para ela. Se ninguém pode, eu vou. Eu estou indo. Quem quer ir comigo será bem-vindo. Se ninguém puder ir, eu vou, porque vai ser bom para mim. O que acaba depois resultando, às vezes, em desentendimentos, porque daí a gente acaba dizendo, eu não fiz porque tu não podia, eu não comecei aquela dieta porque tu não me acompanhou, eu não fui naquela caminhada porque tu não foi comigo, e aí começa a vir os desentendimentos futuros, porque a gente começa a culpar, começa a projetar no outro a culpa de uma coisa que era responsabilidade nossa. Se era importante para nós, por que a gente não fez? Por que ficou esperando pelo outro? Então, nesse caso, tem que ver aquilo que é importante pra gente, né? E fazer, e se apoiar. Conforme a gente for fazendo, e as pessoas em volta forem vendo que é importante, que tá dando resultado, que tá fazendo bem, elas vão acabar vindo também para nos acompanhar. Mas se elas não puderem, paciência, amém. Né? Se é importante para ti, faça, se permita um minutinho para recarregar as tuas baterias. O se permitir recarregar as baterias com lazer é uma forma de melhorar o nosso trabalho. Porque quando a gente se permite ter momentos de lazer, quando a gente vai ter momentos de lazer, de coisas que são prazerosas para nós, a gente acaba relaxando, e esse relaxamento acaba dando mais motivação para a gente realizar o trabalho. Porque nem sempre é possível fazer, ter como trabalho aquilo que a gente ama, aquilo que seria o nosso hobby, a nossa diversão. Então, se isso não é possível, é a gente se permitir momentos de diversão para poder realizar o trabalho depois com mais leveza também, com mais criatividade, com mais empenho, com mais dedicação, sem ser um sacrifício. A parte da coluna, o sacro, que está lá no final da coluna, entre os dois ossos do quadril, ele está relacionado à nossa força impulsiva, que é o que move a gente a interagir com a nossa realidade, é a nossa capacidade de pronta resposta com aquilo que está acontecendo, assim como a nossa força para realizar as atividades e satisfazer também as nossas vontades. Então, as pessoas que geralmente foram podadas, que foram tolhidas, cortadas na execução de algum objetivo, são pessoas que têm algum problema ou sentem alguma dor nessa região do sacro. Elas se sentem totalmente motivadas em realizar alguma atividade, algum objetivo, mas daí quando isso acontece, quando vem algum obstáculo, quando vem alguma incapacidade, né, de aquilo ser realizado, não incapacidade dela, mas da situação, a motivação dela já vai embora, ela já vai se desgostando daquilo e fica abalada emocionalmente. Então isso geralmente acontece por dois motivos, né? Ou são pessoas mimadas, que estão sempre acostumadas a terem tudo na hora, a terem tudo como elas querem e não se permitem dar o tempo para que as coisas aconteçam, o tempo oportuno, o momento oportuno para realizar aquilo que elas querem realizar. Então querem tudo assim para ontem, querem tudo, né, do jeito delas, e aí quando acontece alguma coisa, elas já se desmotivam, elas já não querem mais, já perdem o interesse por aquilo ali. Elas desconsideram aí o fluir da vida, a sincronização das coisas, né? É como se tudo girasse só em torno dela, da vontade dela. E aí quando essas coisas acontecem também, elas ficam muito irritadas e muitas vezes até agressiva. E quando essa agressividade não é em relação ao outro, essa agressividade se torna nela, né? Volta para ela. E aí é quando dá esses problemas, essas dores nessa região. Ou então em pessoas que não têm confiança em si e não têm confiança no universo, nessa sincronicidade da vida, né? Assim como as pessoas mimadas, mas elas não confiam em si. Elas vão se abalando até o ponto de perder o interesse, porque elas não confiam mais que elas são capazes de fazer.
E aí também abala essa região do sacro. Então, de forma geral, essa região são pessoas que não conseguem respeitar as hierarquias, né, que não conseguem, são pessoas que não sabem perder, que não querem ajudar nas mudanças para que as coisas aconteçam de outras formas, né, a implantação aí de novas ideias, novas situações, que perdem o controle aí do seu próprio poder e vivem sempre ligadas ao passado, não aceitam essas renovações. E aí todas essas atitudes causam uma desestruturação, né, emocional em função de não desapegar das teimosias, né? Então, pessoas que têm problemas nessa região desapega das teimosias, né, se abre para o novo, se abre para o que o universo tem para oferecer. E nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde, mas entender que em todas as situações tem alguma coisa que a gente pode tirar de valioso, de lição, de aprendizado. A região do cóccix, que são aquelas últimas vértebras lá no final da coluna, é o fim da coluna mesmo, está relacionada à nossa capacidade de escolha. Representa a âncora na nossa realidade, na realidade que a gente vive hoje. As pessoas que lesionam o cóccix geralmente são pessoas que têm dificuldades em escolher um caminho, em tomar uma decisão. Elas são resistentes às novas possibilidades, estão sempre na dúvida. Será que vai dar certo? Quem garante que aquele é o melhor caminho? Quem garante que aquilo vai dar certo? Quem garante que é desse jeito? Então estão sempre com essas dúvidas. E aí essa resistência ao novo reflete insegurança, né, insegurança, falta de confiança também no fluxo da vida. E outra situação também ligada à região, a problemas no cóccix, são de pessoas que depois que elas conseguem fazer a escolha, depois que elas fazem a escolha, elas se sentem ansiosas, elas se sentem agoniadas, porque elas não conseguem concretizar, elas não conseguem de fato realizar, concretizar, terminar aquela escolha que elas fizeram, ou não conseguem simplesmente colocar em prática aquela escolha. Elas ficam impacientes durante esse período aí do realizar, do implantar a ideia, a escolha, e aí às vezes escolhem até não fazer mais. Então elas sofreram um abalo emocional muito, muito forte, né? Os sentimentos feridos aí foram feridos, foram violentados, a sua segurança, a sua autoconfiança foi abalada, foi perdida, a base de vida fica estremecida, e aí as lembranças do passado também se tornam cada vez mais doloridas. Então, uma pessoa com problema nesta região são pessoas que têm mágoas muito profundas, né? O cóccix é o final da coluna, é aquilo que está lá profundo, lá embaixo. Então, são pessoas que têm essas mágoas muito profundas e que já se sentem sem força, se sentem sozinhas. E aí, por conta disso, tem essa dificuldade também de escolher e de realizar aquilo que escolheram. Por vezes, até quando fazem a escolha, se sentem bem por ter feito a escolha, mas já em seguida já começam a se sentir ansiosa, já começam a se sentir mal de novo por não estar conseguindo colocar aquela escolha em prática. Então, neste caso, é entender que a vida é movimento, as coisas estão sempre mudando, a gente precisa eleger as nossas prioridades, o que é mais importante para mim neste momento, vai fazendo uma listinha aí, né, das coisas que são mais importantes para ti e vai se permitindo realizar uma por uma, para tudo a seu tempo, nada é da noite para o dia, né? Então, e quanto mais a gente se dedica e se permite, mais o universo vai colaborando também e mandando, né, as oportunidades, as pessoas certas, os cursos certos, né, as situações certas, as pessoas certas para que aquilo possa ser concretizado. Então é a gente confiar na gente e nesse fluxo também, que tudo a seu tempo, não é nada da noite para o dia. Mas então não perder o foco e também não perder a leveza. E por último, e não menos importante, né, dos problemas aí da coluna, temos a hérnia de disco, que também é conhecido como bico de papagaio. E a hérnia de disco, então, está relacionado a não se sentir merecedor dos privilégios da vida e se culpar pelos prazeres. Então, se a hérnia de disco é na região lombar ou na região cervical, soma tudo isso que eu vou falar da hérnia de disco agora
potencializa com o que quer dizer o problema na região cervical ou na região lombar, né? Isso, na verdade, a hérnia de disco é toda aquela questão emocional potencializada. Então, se a tua hérnia de disco, seja lá qual for a região da coluna, potencializa essa situação, essa questão emocional, e acaba surgindo a hérnia de disco. É a gente se sentir culpado por exercer os prazeres da vida, né? A pessoa não se sente merecedora dos privilégios. São pessoas que se dedicam muito pouco aos lazeres, né? Se dedicam muito pouco aos hobbies, ficam aprisionadas nos afazeres, e aí quando elas conseguem tirar um tempinho para elas se sentem culpadas. Se sentem, o que eu tô fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Mesmo que estão ali curtindo, né, relaxando, lá no fundinho tem uma vozinha, tem um martelinho martelando aí, o que tu tá fazendo aí, por que tu tá aí, tem um monte de coisa para fazer, né, então não conseguem se entregar 100% aos momentos de lazer, e aí muitas vezes preferem nem ter esses momentos, né, aí são pessoas que às vezes, mas eu viajo, mas eu faço, mas eu aconteço, mas viaja para lazer ou tá viajando a trabalho? Né, se eu estou viajando por conta da minha empresa, que a minha empresa me mandou lá, isso não é lazer, isso é trabalho. Porque eu vou estar lá, mas eu vou estar trabalhando. Então, se permite, de fato, ter momentos de lazer, elas precisam se sentir ocupadas, elas precisam sentir que estão produzindo, que estão sendo úteis, que estão cumprindo uma obrigação, seja familiar, seja no trabalho, elas têm que se sentir cumprindo alguma obrigação. Né? Ela não se dá o direito de se proporcionar esses prazeres, né? Não se acha digna, não se acha merecedora, fica com vergonha o que os outros vão pensar, seja lá qual for a escolha dela, do prazer, do lazer, seja qualquer coisa que ela for escolher para fazer, para se dar prazer, ninguém tem nada a ver com isso, mas ela fica pensando o que os outros podem falar, que eu tô aqui fazendo isso de boinha, que eu tô me dando o luxo de ter um prazer, seja qual for, né? Seja jogo de futebol, seja sexo, seja música, seja show, seja jogo, seja o que for, né, o que os outros vão pensar. E aí nesta situação também são pessoas que, como já têm essa crença de que não podem se permitir momentos de prazer, os privilégios da vida, são pessoas que quando estão à espera de alguma coisa, uma promoção, um dinheiro, alguma coisa que tá para sair, e aquilo não acontece, aquilo não sai, elas acabam reforçando a crença dela de que realmente ela não merece ter aquele dinheiro para gastar com um lazer, para gastar com algum momento de prazer para ela. Então acaba reforçando essa crença de que, viu, eu não tenho que me proporcionar lazer mesmo. Nem saiu aquele dinheiro, nem saiu aquela situação, eu não ganhei aquelas férias, eu não ganhei aquele dinheiro, eu não ganhei, seja lá aquela promoção, aquele prêmio, aquele bônus, aquela viagem, aquela raspadinha, aquela, seja lá o que for, a loteria, porque eu não mereço mesmo ter prazer. Não é certo usufruir do lazer. Então acabam se empenhando demais nos afazeres, nas tarefas, até para não correr o risco de ter esse tipo de frustração. Né? É melhor eu me entregar aqui, ficar quieto no meu canto, trabalhando, para eu não me frustrar, porque eu não tenho que estar gastando com lazer. E aí, já que não conseguem realizar algo que dá prazer, a jornada de trabalho acaba ficando árdua, acaba ficando pesada. É como se fosse uma punição. Eu tenho mais é que trabalhar, eu tenho mais é que me punir. Então eu vou me punir trabalhando, trabalhando no sentido de que o trabalho é um sacrifício. Vai cumprir de forma não leve, não satisfatória para ela. E aí, de novo, o lazer ele é uma forma de ganho emocional. Né? Quanto mais a gente se permite e se proporciona momentos de lazer, mais isso reflete no nosso equilíbrio emocional e reflete nos nossos afazeres, nas nossas tarefas. Então, se permitir ter momentos de lazer, se for parar para pensar, os grandes grandes empresários, os ricos, que vão jogar golfe, que vão se proporcionar momentos de lazer e que às vezes a gente julga, né? Tá todo mundo trabalhando, a empresa tá lá e o cara tá lá, tá jogando golfe. E aí nessas jogadas de golfe, às vezes saem grandes ideias, saem grandes inovações, os caras têm invenções que trazem muita realização e muita satisfação para eles,
né, empregos e tudo mais para outras pessoas também. Então isso é um momento de lazer, né, é entender que nos momentos de lazer, de certa forma, a gente está trabalhando. Porque é quando a gente consegue relaxar que surgem as boas ideias, né, que a gente consegue se conectar com a nossa essência, que a gente consegue se conectar com o universo. Eu não preciso estar só meditando para eu me conectar. Quando eu estou relaxada, seja fazendo aquilo que eu amo, seja o que for, eu consigo baixar a minha frequência vibracional e consigo entrar em contato também com essas ideias e com as coisas que vão me trazer mais motivação para que eu realize o meu trabalho, as minhas tarefas, os meus afazeres com leveza, né, que seja saudável em todas as áreas da minha vida. Então a hérnia de disco é isto, a pessoa está se sentindo sem o menor apoio da vida e aí tenta se punir, emergindo nos afazeres e nas tarefas, até que se rompe, se cria a hérnia de disco, o bico de papagaio. Então se permita sem culpa, porque todos nós merecemos, e quanto mais tu te permitir a momentos assim, que te façam bem, mais tu consegue produzir no teu trabalho também.